Bom dia, galera, tudo bem? Então, para a gente poder finalizar a função quadrática, questão 3 do Enem, que já teve até questões da FUVEST também nesse modelo, tá? A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parábolicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. Então, aqui nós temos a nossa abóbada parabólica, ou seja, eu tenho uma parábola. Olha só a interpretação da parábola, tá? Do eixo médio dela, do eixo de simetria, até o finalzinho da direita, vale 5 metros. Então, já que é um eixo de simetria, porque está no meio, tá? Então quer dizer que eu tenho 5 metros à direita, então eu também tenho aqui 5 metros à esquerda. Ou seja, ela tem um comprimento total de 10 metros na horizontal, tá? E depois nós temos aqui um ponto aleatório que fala o seguinte: se eu pegar 4 metros à direita do eixo de simetria, a altura dessa abóbada é de 3 metros. Aí vem a pergunta: qual a medida da altura H em metros indicada na figura? Ou seja, qual é a altura máxima dessa abóbada? Então, se isso é uma parábola, então eu posso afirmar que isso é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, aonde que está o meu eixo x? Aonde está o meu eixo y? Aí que vem o detalhe, tá? Você vai ter que colocar essa parábola no plano cartesiano. Então, onde você vai querer colocar ela no plano cartesiano? Você tem várias opções, tá? Primeiro, eu acho que uma que, indiferente do método que você pensou colocar a sua parábola, um eixo que não vai mudar. Esse eixo horizontal, ele vai representar pra gente o eixo x, tá? Agora, aonde você vai colocar o eixo y? Eu te dou duas sugestões. Sempre que você for ter que colocar o plano cartesiano na parábola, eu te aconselho duas situações. Primeira situação, colocar o eixo nesse ponto, no comecinho da parábola. Por quê? Se eu colocar ela aqui, eu estou falando que é uma função do tipo ax² mais bx. Por quê? Uma das raízes já é o zero, tá bom? Eu particularmente uso mais essa, tá? Qual que é a outra opção? Colocaria o eixo y aqui, alinhado com o eixo de simetria. Porque se ele está alinhado com o eixo de simetria, ela é uma função do tipo ax² mais c. Onde que eu tenho as duas raízes opostas, lembra? Eixo y aqui, zero é uma raiz. No meio, o b é zero. Então, tanto faz um, tanto faz o outro, tá? Vamos fazer aqui a seguinte situação. Eu vou colocar o meu eixo y, tá? Nem vou colocar aqui no zero, vou colocar ela aqui no meio, ó. Se eu coloco o eixo y aqui no meio, então eu já sei duas coisas. Ela tem duas raízes. Uma raiz mais 5 e a outra raiz menos 5. Então, se ela tem essas duas raízes, 5 e menos 5, eu não vou pensar em nenhuma dessas formas, porque eu não quero cair num sistema, tá? Eu vou pensar ela na forma fatorada. F de x é igual a A que multiplica x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Então, por enquanto, como as raízes são 5 e menos 5, a minha função da parábola está no formato de A que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Porque se é menos com menos, dá mais. Então eu fujo do sistema. Agora eu só tenho que achar uma variável, que é a variável A. E como que eu vou encontrar a variável A? Eu vou utilizar esse ponto, tá? Então como aqui para mim já está sendo zero, então de 0 até esse ponto. Então quer dizer que o x é 4. Então quer dizer que se o x for 4, qual que é a altura da minha parábola? 3. Então eu vou trocar o x por 4 e vou igualar tudo a 3. Então fica A que multiplica 4 menos 5, menos 1. 4 mais 5, 9.
Isso tudo é igual a 3. Com isso, eu consigo tirar aqui que o nosso A vale menos 1 nono, e o nono é equivalente... Opa! 1 nono não, galera. É igual a 3 nonos, que dá menos 1 terço. Portanto, quem que é a função desta parábola? Então, a função é A menos 1 terço, que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Pronto. Olha, Henrique, mas você não encontrou o coeficiente B e o C? Ué, mas se eu quiser encontrar, eu encontro. É só fazer distributivo. Inclusive, aqui eu teria até o produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro, menos quadrado segundo. Legal. Outra vantagem agora, por eu ter colocado o meu eixo Y no meio, tá? Eu não quero a altura máxima. A altura máxima é esse ponto aqui, ó. E nesse ponto, quanto que vale o x? 0. Então, nada mais é do que encontrar o coeficiente C. Então, agora eu vou fazer, para encontrar a altura máxima, f de 0. Que aí fica menos 1 terço vezes 0 menos 5 dá menos 5. 0 mais 5 que dá vezes 5. Opa! Portanto, menos com menos, mais, logo, a altura é positiva, tem que ser, né? 1 vezes 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 1, que dá o próprio 3. Então, a altura máxima dessa parábola, 25 terços de metros, chegando, portanto, na alternativa correta, letra D. Tá certo? Então, essa é a parte de função quadrática, é você imaginar aonde está a sua parábola. Ok? Ei, mas se eu não imaginar o eixo Y, se você não imaginar o eixo Y em algum lugar, você não tem função quadrática, não tem como você resolver. Não posso fazer por regra de 3, pelo amor de Deus. Porque se é uma parábola, o crescimento não é constante. Tá? Então quer dizer que aqui, ó, de 5 para 4, diminuiu 1 metro. Ah, a altura aumentou 3. Então se eu diminuir mais 1 é 3. Não, porque função quadrática, todas as parábolas, elas não são proporcionais a essas alturas. Bom, é isso que a diferencia da função afim. Tá joia? Continuando com a função quadrática, galerinha, agora a gente vai focar um pouquinho mais nos vértices, ponto máximo e mínimo da parábola. Em um jogo de futebol, o jogador chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x ao quadrado, qual é a altura máxima que ela atinge? Então vamos entender primeiro, olha só. Como é y em função de x, aí eu sei o seguinte. O meu coeficiente c é 0. Então a parábola que sai da origem, de concavidade para baixo, então ela vai fazer essa trajetória. Então quer dizer que o eixo x para nós está representando o que ela anda na horizontal, é a sombra. Enquanto que o y representa o que para a gente? A nossa altura. Se ele pede a altura máxima, ele está pedindo o nosso y do vértice, que é o valor máximo que o y pode assumir. Aonde que ele vai assumir o y do vértice? Quando tiver o x do vértice. O x do vértice é máximo? Não. O x só está falando quanto que ele vai andar na horizontal para chegar no máximo. Então, se ele quer o y do vértice, você tem duas opções. Ir pela forma direta do y do vértice, tá? Então, y do vértice, que é o menos delta, dividido por 4a. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa forma. Por quê? Porque eu prefiro só usar o x do vértice. Porque se eu encontrar o x do vértice, como é que eu vou encontrar o y do vértice? Tem que decorar essa fórmula? Não. Eu acho o x e depois eu substituo na função. Quem que é o nosso x do vértice nesse caso? Menos o coeficiente b, então fica menos 20. Dividido por 2a, então 2 vezes menos 1. Portanto, menos 20 dividido por menos 2 dá mais 10. Então quer dizer que aqui é 10. Não, então eu já posso até continuar. É 10 metros para ela chegar no ponto máximo, mais 10 para ela cair. Tá? Aí quem que vai ser o nosso y máximo? Qual que é a nossa altura máxima? Eu vou trocar o x por 10. Então fica 20 vezes 10 menos 10 ao quadrado. Portanto, o y máximo ficou 200 menos 100. Portanto, a altura máxima aí a gente chega na alternativa correta de 100 metros. A alternativa correta, letra A. Tá bom?
Então, para encontrar o y do vértice, poderia ter feito a raiz para depois encontrar o do ponto médio, também dá certo, viu, galerinha? Ou vai direto no y do vértice. Acho o delta, b quadrado menos 4ac, apesar que o c é zero, então o seu delta vai dar o próprio 400, né? E menos 4 a vezes menos 1, tá ok? Também tá certo, viu, galerinha? Na questão 2, ela é idêntica à anterior, tá? Examine a função real f de x igual 2x menos 3x ao quadrado. Por que ela é bem parecida? Concavidade para baixo e o coeficiente c também é zero. Então quer dizer que ela parte da origem, tá? Quanto à existência de valores e pontos de máximo e mínimo. Então, examine a função quanto à existência de máximo e mínimo. Primeiro, se é de concavidade para baixo, então eu sei que ele tem um ponto máximo. Se tem um ponto máximo, quando que atinge o ponto máximo? Então, primeiro, x do vértice menos b dividido por 2a. Então, nosso x do vértice vai ficar menos 2 dividido por menos 6, que vai dar mais 1/3. Porque menos com menos dá mais. Estou simplificando por 2. Então, é ponto máximo no x igual a 1/3. Ou seja, está sendo a direita da raiz. A direita do zero, aliás, né? Quem que vai ser a minha altura máxima? Então, qual que é o y máximo? Que vai ser nosso y do vértice. Eu não vou pela fórmula de novo. O que eu vou fazer? Vou trocar o x por 1/3. Então, 2 vezes 1/3 menos 3, que multiplica 1/3 ao quadrado. Então, a altura máxima é 2/3 menos 1/3 ao quadrado, fica 1/9. Vezes 3, dá 3/9. 3/9, eu vou simplificar primeiro nesse caso, que dá 1/3. Que estou dividindo por 3, né? 2/3 tira 1/3, 1/3. Então quer dizer que é uma parábola. Eu até poderia fazer assim, olha o gráfico dela que bonitinho. Sai da origem, sobe e desce, tá? Esse ponto dela ocorre quando x é 1/3 e essa altura aqui também vale 1/3. E essa raiz são 2/3, por quê? Se é 1/3 para subir, é 1/3 para cair. Então qual vai ser a nossa alternativa correta? Atinge o valor máximo, A, C ou E. O valor máximo é 1/3, C ou E. Mas quando é que atinge o valor máximo? Quando x é igual a 1/3. Então a alternativa correta, letra E. Ok? Agora, enquanto eu vou apagando ali, um detalhe. Essa matéria de encontrar o vértice da função, pode ser que você precisa isso em geometria, tá? E quando você quer encontrar a área máxima de um retângulo de perímetro constante, esse retângulo virará sempre um quadrado, tá? Então, de novo, se eu tenho um retângulo, eu quero a área máxima do retângulo, o que tem que acontecer com o meu retângulo para que ele tenha área máxima? Ele tem que virar um quadrado para que ele tenha área máxima, tá? Isso você consegue fazer tudo por vértice, desde que o perímetro seja constante, tá bom? Já na questão 3, galera, novamente Enem, viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retângulos, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares de tela, que é usada apenas nas laterais, então na lateral da construção. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área do viveiro seja máxima? Galera, você nem precisa montar a equação, tá? Porque se você olha então o seu viveiro, o que a gente já pode deduzir? Então olha só. Então aqui é x, aqui é y. Se ele tem 100 metros de tela, então eu já posso afirmar que é x aqui, x aqui, x aqui, y de lado, x lá atrás e y lateral. Então quer dizer que 2x mais 2y tem que dar 100 metros. Portanto, vou dividir tudo por 2, ó. X mais y somados tem que dar 50, correto? Então, entre essas alternativas, qual delas você tem maior área
de tal forma que a soma tem que dar 50. Então, quais as alternativas que a soma dá 50? Ou é a letra A, 1,49, ou vai ser a letra D, 25 por 25. E qual delas tem área máxima? Letra A. A área da A ficaria 1 vezes 49, que dá os próprios 49. Se eu pego a área do item D, 25 vezes 25, eu tenho uma área total de 625. Então, qual tem a área máxima? 625, chegando, portanto, à alternativa correta, letra D. Tá? Rick, eu não quero fazer por tentativa. Tranquilo. Isola o seu y. Então, quem que é y? 50 menos x. Como que eu faço para encontrar a área? Tá? Porque ele quer a área da base máxima. Base não é um retângulo? Então, x que multiplica 50 menos x, ou seja, a área é 50x menos x ao quadrado. Olha a sua função quadrática. Pronto, se eu quero encontrar o x para a área ser máxima, qual que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Tá certo? Então, essa é a parte de função quadrática. Uma questão que eu indico aí do seu material, que é uma questão recente, é o exercício extra de número 4. Tá? Que envolve um pouquinho de função afim e função quadrática. Tá certo? Galera, beijos e abraços e bons estudos diários para vocês.